E aí, povo que curte videogame, a hashtag Seus Lindos é o primeiro Seus Lindos do ano. Bem-vindos ao Gamepad, é o programa que toda semana te conta o Paranauê, pra você manjar mais os Paranauês. Só que, nessa semana, começo do ano, eu não sei se você sabe, mas a gente já fez 42 Gamepads, tá? É vídeo pra caramba. Daí a gente resolveu que antes de fazer a entrada no ano novo de verdade, a gente podia fazer um top 10 de Gamepads, que eu gostei mais de gravar, porque afinal eu que apresento esse programa aqui, de vez em quando. Então a gente vai fazer isso, beleza, é isso. Número 10, Games Indies. É muito difícil você classificar o que é um videogame indie, o que é ser indie de verdade. Até hoje, eu ainda, depois do vídeo, ainda continuo meio em dúvidas. Mas, pelo menos, me esclareceu um pouco mais, porque eu entrevistei a game designer linda, maravilhosa, inteligentíssima, Amora Bethany. E ela e eu conversamos um pouco exatamente sobre esse mercado, dá uma olhada. O jogo indie, ele já virou um sinônimo de outra coisa, assim. Não dá pra só pegar o sentido literal dele de, foi um jogo feito sem depender, literalmente, de outra empresa, tanto financeiramente quanto criativamente, né? Senão, como você disse, dá pra dizer que a Valve é indie, ou a EA é indie, sabe? E eu acho que é meio esquisito, assim, quando você usa desse jeito. E pra mim, um jogo indie é aquele jogo que ele tem uma coisa pessoal de todo mundo envolvido. Então, é uma equipe que é pequena o suficiente e autônoma o suficiente, digamos assim, pra depois, quando você joga aquilo, você ainda se vê ali, sabe? Você tem uma assinatura ali. É algo que você quis dizer, uma mensagem que você quis passar, tá lá. Número 9, Entendendo RPGs. Na verdade, a gente está fazendo essa série que conta as histórias e as origens de todos os gêneros do videogame. Já teve plataforma, shooter, point and click e teve também RPGs. Eu acho que RPG foi um dos favoritos da galera de vocês. Então, eu começo recomendando ele se você curte entender de onde vieram os games, para onde eles vão, como se reproduzem. Mentira, só de onde eles vieram e quais foram os jogos mais importantes, clica aí Entendendo RPGs. Dizem as más línguas, e eu também concordo, que o ápice do RPG, na verdade, aconteceu em 1995, com o querido, lindo, maravilhoso Chrono Trigger. Chrono Trigger foi o precursor de várias coisas que talvez você nem saiba, eu vou te contar. Não só o jogo tinha uma história que não era linear e você podia ter vários finais, como ele tinha um sistema de combate único, ele incluiu combos, ele tirou essa coisa de batalha por turno mesmo dos RPGs orientais, ele criou o recurso de New Game Plus, porque daí você podia acabar o jogo em vários momentos. Além disso, ele reintroduziu o conceito de viagem no tempo, que foi uma coisa usada em RPGs mais antigos. Número 8, narrativas emergentes. Se tem uma coisa que está em discussão hoje, é a diferença entre narrativas embutidas e emergentes. E por que isso importa? Eu não sei se você sabe, mas Minecraft, esse fenômeno louco, é todo feito em narrativa emergente. O Super Mario Maker também, por exemplo. E daí a gente foi lá investigar e explicar para você a história dessas narrativas emergentes, por que elas surgiram e como é que elas estão agora. Narrativa emergente são todas as coisas que acontecem no meio desse chegar do ponto A para o ponto B que não estava necessariamente planejado no jogo. Lembra, sim, cinza é tipo a mãe, o pai, escolhe aí o gênero que você quiser, das narrativas emergentes. Por quê? Existe uma estrutura, então existe regra, mas você faz o que você quiser. Você pode escolher casar, ter um filho, ir para o trabalho, não ir para o trabalho, morrer, não morrer. Você que decide. É claro que no The Sims essas regras ainda eram muito rígidas, então era muito difícil balancear vida, trabalho, etc. E é para isso que serve o Motherload e o Cheat, que é para você só poder criar aquilo que você quer. Mas essa coisa de você poder fazer o que quiser é exatamente o espírito da narrativa emergente, porque vão surgir histórias que os desenvolvedores nem imaginavam. Número 7 é uma loucura maravilhosa, que é o vídeo de surrealismo. Eu adoro quando eu posso fazer essas coisas meio malucas. E como não citar surrealismo? Você já parou para pensar que todo jogo pode ser, sim, surrealista? Então, nesse vídeo, a gente vai falar não apenas da arte, mas de toda a filosofia que gerou o movimento surrealista e por que isso tem muito a ver com videogame. Tem um vídeo muito legal que eu gostei bastante, de um cara tentando explicar por que Mario é a maior obra de arte surrealista. Vamos lá! Pensa assim, você estava explicando Mario, para quem nunca viu na vida. O que você vai dizer? Você vai dizer, bom, é um encanador bigodudo que come uma flor e cospe fogo
e tem que pular na cabeça de tartarugas com machadinhas. Olha essa imagem. Isso aqui não podia ser um level do Mario? Eu acho que podia e eu acho que esse cara tá certo. Um dos meus gêneros favoritos de literatura é Dark Fantasy. Então, eu tenho sim que indicar para você um vídeo onde a gente fala sobre isso, Dark Fantasy. Tem High Fantasy, fantasia, tem vários tipos de fantasia. Por exemplo, um Tolkien é High Fantasy, saca? E daí a gente para e vai falar sobre essa fantasia que mistura um pouco de gótico e um pouco de terror, que para mim é a minha favorita. Então ele tá aqui, número 6. A gente vai te contar algumas características que uma fantasia gótica, uma fantasia sombria deve ter. E a primeira delas é o ponto de vista do monstro ou da criatura do sobrenatural. Então, quando você não coloca o sobrenatural somente como malvado, você pode já estar falando de uma atmosfera de terror. Tanto os livros da Anne Rice com as crônicas vampirescas, quanto o Neil Gaiman quando fala do Sandman, o que eles fazem? Eles pegam e contam o seu conto a partir da criatura, ou o vampiro, ou o perpétuo sonho, e todos eles vão deixar essa coisa do sobrenatural e talvez essa criatura que fosse do mal ter uma maior profundidade, vai ganhar simpatia dos leitores. E daí você pode olhar para o sobrenatural de outra forma. Outra coisa a qual eu sou completamente apaixonada é nosso número 5, Contos de Fada. Não sei se você sabe, mas existe toda uma história de como a galera começou a classificar e estudar contos de fada. E é isso que a gente vai mostrar neste vídeo. Tem um russo maluco chamado Prop, que vai falar de funções narrativas e como que se estrutura um conto de fada. A gente vai aplicar isso em um game, que é um game também muito legal, muito próximo do coração, chamado Child of Light. Olha aí. No caso de Child of Light, o pai dela está deprimido, a mãe dela está morta e ela acaba num mundo novo. Quando ela chega lá, tem uma proibição: não se meta com a Rainha da Noite. E é claro que ela vai se meter com a Rainha da Noite. O vilão sempre tenta procurar alguma informação sobre o herói. E quem faz isso para a Umbra é a Nora. Sempre o herói cai. E daí ele é punido. A punição, no caso da Aurora, é a perda da coroa. Tadinho. Quase no meu top 3, quarto lugar, é o Gamepedia de labirintos. Porque para mim, todo videogame é sim labiríntico. Ele propõe alguma resolução de algo, ele propõe um desafio, é um lugar que você desconhece. E tem um filósofo que eu amo, chamado Bachelard, que vai dizer que a sua casa ou os lugares que você mais gosta são labirintos resolvidos. São lugares onde você pode ficar susto numa boa, porque você já desvendou aí o quebra-cabeça. Então a gente vai pegar tudo isso, além de falar de jogos que realmente têm temas de labirinto. É um vídeo bem louco, gosto muito. Lá na década de 70, os caras lançaram esse jogo chamado Gotcha, em 1973, que era tipo um mapinha e ficava um carinha perseguindo o outro neste labirinto, que na verdade não era tão difícil assim de arrumar. Mas essa coisa de perseguição dentro do labirinto é uma coisa que vai fazer tanto sucesso que fica nas nossas mentes tipo até hoje, assim. Mas com certeza você vai se lembrar de Pac-Man, que foi inicialmente lançado em 1980 e agora tem um monte de versões. De tão legal que é tentar escapar do labirinto. A medalha de bronze das coisas que eu mais achei divertidas de gravar no primeiro ano de Gamepedia é um vídeo sobre Lovecraft. Lovecraft é um autor de terror, só que ele influenciou muita gente e muita coisa. Porque ele existiu e escreveu bastante, influências dele podem ser remontadas até os jogos. E acredite, tem muita coisa. Tinha tanta referência que quase não coube. Eu tive que escolher meio a dedo os jogos que eu ia colocar, porque tudo tem meio que um dedinho de Lovecraft por aí. Então, se você curte terror, assim como eu, manda ver Lovecraft. Os Survivor Horrors, é claro, tinham que tirar um pouco de experiência e influência do Lovecraft, e tem tanto em jogos super antigos como tem em jogos super novos. O Alone in the Dark, por exemplo, é de 92 e toda a história do jogo se passa numa casa que foi construída em cima de umas cavernas onde rolavam rituais sombrios e tal. Inclusive, dá pra achar os livros, os artefatos, né? Que o Lovecraft escreveu lá. Tem o The Vermis e tem o Necronomicon, é só você pesquisar que você acha. E na capinha do jogo estava escrito uma aventura virtual inspirada em Lovecraft. O meu segundo lugar é um recente, inclusive, mas é um dos tópicos que eu acho que a gente mais ama como humanidade, e eu também, como humanidade, faço parte disso, que é viagens no tempo. A possibilidade de viajar no tempo
É uma das coisas que ajudou a gente a criar vários tipos de literatura e de cinemas e de histórias. E essas histórias no videogame são muito interessantes, porque a gente pode olhar para o tempo de várias perspectivas malucas. Tem inclusive um jogo que eu cito que fala sobre um micro-ondas que manda mensagens para o passado. E essa é uma das coisas que eu mais curto. Quando a gente faz pesquisa e grava Gamepad, eu também descubro alguns jogos que eu nunca tinha escutado falar. Esse foi um. Me fez amar cada vez mais o tema de viagens no tempo. Segundo colocado. O meu primeiro tipo chama transporte consciente. É quando você projeta sua mente no corpo de outra pessoa, que pode ser realmente outra pessoa, ou de você no passado. Então você não vai com o seu corpinho, entendeu? Você vai com a mente e você meio que explora o lugar do passado a partir de outros corpos. Isso acontece em Assassin's Creed, por exemplo. Você vai lá no corpo do seu antepassado em Prince of Persia, que você volta um pouquinho no tempo para refazer suas ações. Um dos games que acabou de sair ali no Maravilhoso Incrível, que também tem um pouco dessa mecânica, é Life is Strange. A protagonista ela pode parar, ela pode reviver o momento, mas é só ela que vai, assim como todos eles. Então ela é meio responsável por fazer essas alterações, assim como Assassin's Creed, assim como Prince of Persia. E o primeiro lugar vai para que rufem os tambores. Ética e moral nos joguinhos. Porque é muito importante que a gente possa ter um espaço para discutir. A gente falou de vício, a gente falou de violência, mas eu ainda acho que uma das questões mais profundas é por que será que a gente tem jogos com escolha? Por que isso apela tanto? Será que quando você joga com um cara malvado, faz de você uma pessoa malvada? Essas são questões que para mim são verdadeiramente intrigantes e que toda vez que eu faço um vídeo sobre, eu aprendo muito. E eu amo poder fazer isso e também poder trazer esse tipo de conteúdo. Então, para mim, o primeiro lugar, ou o mais bacana de gravar ano passado, foi ética e moral nos games. Num jogo tipo Walking Dead ou num jogo tipo Heavy Rain, o mundo não é legal. As escolhas que vocês vão fazer não são fofas. E é por isso que eu acho que eles são mais importantes para a gente poder falar sobre essa questão. Porque daí a gente não tá falando assim, o sistema Mass Effect, você é ou bonzinho ou malzinho. Não tem como você ser super bonzinho, tá? Num jogo tipo Walking Dead. A maioria desses vídeos foi você que pediu o tema. Então continue fazendo isso, me manda um e-mail no higienebrasil@higiene.com, peça o seu tema, que ele vem parar aqui no Gamepad. Eu faço uma pesquisa, aprendo um monte de coisas e eu espero que vocês também. Então é isso, até semana que vem. Beijo.